Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre essas quedas nos papéis aqui da Magazine Luiza, que chegaram aqui a R$ 3,25, uma queda de 8,19%. E vamos entender o porquê dessa queda e o que está acontecendo com a empresa. Então, antes de comentar sobre isto, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, notícias do mercado financeiro e também iremos acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Também temos o grupo do WhatsApp, onde você pode receber em primeira mão as notícias do mercado financeiro e também dicas de análise de empresas e também notícias aqui sobre novos vídeos do canal. E o link vai estar na descrição do vídeo. Tem um site do canal, onde você vai ter acesso à indicação de livros, margem de segurança. Então, nessa aba aqui de margem de segurança, você vai ter acesso à planilha com as ações que ficam no meu radar e você vai receber, então, essa planilha já calculado o preço teto, a margem de segurança e também o preço teto e o valor intrínseco com a margem de segurança. Então a planilha aqui está disponível também. Além disso, tem uma calculadora onde vocês irão realizar ali as projeções de investimentos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o que de fato motivou essas quedas nas cotações da Magazine Luiza são dois pontos principais. O primeiro é que a Fazenda ela voltou atrás aqui na decisão com a isenção de $50 de compras para a pessoa física. Então, antes iria taxar todas essas compras que tinham antes isenção até $50, e agora o governo volta atrás e vai continuar novamente com essa isenção de $50. Então, realmente foi negativo a reação do público a essa decisão do governo de tirar essa isenção na compra de roupas, produtos, enfim, no segmento de varejos aqui das lojas principalmente chinesas, de compras até $50. E isso não pegou bem, o governo então volta atrás com essa decisão e faz com que então as empresas do Brasil no segmento de varejo despenquem. Então, quando o governo anunciou que iria taxar, iria cobrar imposto dessas empresas, o que aconteceu? As ações da Magazine Luiza e de outras varejistas dispararam mais de 8% aqui no pregão, tem 3 dias isso. Então, se a gente observar essa reação de você ficar pobre, fica rico, de você comprar as ações, tentar adivinhar o futuro, de fato, não faz sentido algum. Então, os papéis aqui a R$ 3,11, e aí, com essas notícias, disparou aqui 24%, se a gente observar, mas a disparada mesmo foi aqui aos R$ 3,25, e se você observar, é a mesma cotação do dia de hoje, então disparou aqui 15%, e aí volta atrás o governo na decisão de taxar e mantém a isenção na compra desses produtos de $50, o que é que acontece? As ações começam a despencar. E aí despencou no pregão do dia 10, e aí despencou mais ainda no pregão do dia 13, perdão, aí no pregão do dia 14, no pregão do dia 18, ontem, e agora no pregão do dia 19, despenca quase aí mais de 8%. Então, de fato, as pessoas elas tendem a querer adivinhar o cenário político do Brasil, o cenário econômico, onde o governo anuncia que vai taxar essas empresas. O que é que acontece? Todo mundo corre para comprar os papéis da varejista. Aí o governo volta atrás da decisão, todo mundo corre para vender os papéis. Então nunca tente investir em qualquer empresa que seja, apenas levando em consideração notícias do mercado. Então, notícias aqui, se você preferir, fique longe disso. Olhe o site de relacionamento da empresa e foque nos resultados da empresa, seja ela qual for e de qualquer segmento. Outra notícia que impactou fortemente aqui suas cotações é o arcabouço aqui fiscal. Então, cautela aqui no arcabouço fiscal que foi entregue, e o que isso reagiu no mercado é que o dólar aqui superou novamente os R$ 5 e a bolsa despenca aqui 2,12%, enquanto o dólar dispara 2,23%. Então, muito cíclico nossas notícias do mercado e também do nosso cenário econômico. Então, você deve focar sempre nos resultados da empresa, porque essas notícias irão impactar significativamente no curto prazo as cotações de todas as empresas. Então, se você observar aqui, Ibovespa despencando, então basicamente você vai observar todas as empresas então caindo no pregão de hoje e sendo bastante impactadas as empresas aqui do setor de varejo. Porém, o que a gente vai ter aqui de fatos é que a Magazine Luiza, através do seu fato relevante, ela comunica que o encerramento de recompra de ações, então foi adquirido aqui 40 milhões de ações,
com o preço médio aqui de R$16. Então, lá atrás, a empresa já estava recomprando suas ações a um preço muito alto e ela novamente, com esse cenário onde a empresa tem suas cotações a R$3,25, ela novamente cria outro programa de recompra de ações. E nesse novo programa de recompra de ações, ele terá duração aqui de 18 meses. Então, é muito interessante, a empresa vai comprar aqui mais ações e essas ações a um preço de R$3,25, o que a gente mostra é que a decisão dessa empresa é mostrar que as ações hoje podem estar baratas. Então, se a própria empresa está interessada em recomprar essas ações para entregar mais valor para os seus acionistas, porque a empresa olha que as ações estão baratas nesse momento, então, basicamente, faz todo sentido aqui para o investidor que tem uma gestão de risco bastante racional, está avaliando investir ou não na empresa. Então, esse programa terá um prazo aqui de 18 meses e terá encerramento aqui no dia 24 de agosto de 2024. Outro ponto interessante é que a taxa de juros no Brasil sempre foi alta, então você vai ver o mercado, as notícias do mercado falando que a taxa de juros do Brasil de 13,75% impede o Brasil de crescer, as varejistas sofrem bastante, e de fato isso ocorre e elas sofrem bastante. Porém, esse cenário caótico, o Brasil, ele sofre há muito tempo, não é de agora. Então essa inflação de 2 dígitos é natural no Brasil desde antes dos anos 2000. Então se você pegar aqui no site do Banco Central, vou pegar a partir de 1997, você vai observar aqui que tínhamos uma inflação apenas de 1 dígito e muito baixa. O que aconteceu? Que foi aqui no início, é claro, do Plano Real, a inflação dispara e com a inflação disparando você deve aumentar a taxa de juros. Então você observa de 1998 uma inflação de 38%. E aí vamos acompanhar que em 1999 continuou com a inflação de 2 dígitos, chegou aos patamares de 45% em 1999. Chegarmos ao ano de 2000, você vai observar taxa de juros aqui de 19% ainda de 2 dígitos. Então é natural essa taxa de juros elevada de 2 dígitos. Anos de 2000 você vai observar 19% em 2001, 2002 18,5%. Então esse cenário caótico já é realidade no país. Então as empresas meio que foram lapidadas. Então se nesse cenário de 25,5% de taxa de juros, como foi em 2003, as empresas que não quebraram, imagine um cenário hoje de taxa de juros a 13,75%. Então você observa que as empresas no Brasil, elas sempre foram forçadas a se acostumarem com esse cenário caótico que é a economia do nosso país. Em 2009 foi a última vez, entre aspas, que vimos aqui uma taxa de juros de 2 dígitos. Então você observa de 1997 a 2009, observamos apenas taxa de juros de 2 dígitos, chegando aqui até 45% o pico. E aí a gente observa 9%, 8% e volta novamente a termos uma taxa de juros de 2 dígitos em 2010. E aí o que é que a gente vai observar? Novamente, taxa de 2 dígitos até 2012, voltando para 1 dígito, e aí volta novamente para 2 dígitos. Então observe que na maioria dos anos e das vezes, a gente teve mais taxa de juros de 2 dígitos do que de 1 dígito. Então, é natural a gente ter uma alta taxa de juros. E a gente vai observar que observamos uma queda na nossa taxa de juros desde 2018 até 2021, quando ela ficou pela última vez em 2%, e aí começou a subir e nunca mais parou de subir. E chegando aqui em 2023, na última reunião do Copom, a 13,75%. Porém, as expectativas é que em 2024, encerre o ano de 2023 a 12,75%, e em 2024 essa taxa chegue a 10,5%, e o Copom já observa em 2025 um cenário onde a taxa de juros volte para a casa de 1 dígito. Então, esse cenário aqui não é um cenário caótico, é claro que saímos de 2% para 13,75%, e o que você irá observar nas notícias é que o Brasil está um caos. Porém, o nosso cenário econômico é de termos sempre uma taxa de juros de 2 dígitos e as empresas nunca faliram. No caso, o Magazine Luiza, que está sendo pauta desse vídeo, faliu naquela época e não vai falir agora. Ainda mais que empresas que chegam a falir são empresas bastante endividadas. E a dívida da Magazine Luiza, dívida líquida sobre seu patrimônio, representa nem 50%. Então a Magazine Luiza ela tem um fluxo de caixa interessante, que em menos de 3 anos ela consegue pagar suas dívidas, e além disso, essas dívidas não representam nem 45% do seu patrimônio líquido. Então realmente uma posição tranquila aqui de alavancagem da empresa, um cenário que não é
favorável, com a taxa de juros elevada, porém a gente observa que no médio prazo a gente já vamos vivenciar uma taxa de juros aí de apenas um dígito, prevendo aqui o nosso Banco Central já em 2025. Então, de fato, a empresa ela vai apresentar lucros nos próximos anos. Acredito que neste ano não irá ter um bom balanço. Então, apresentando bons lucros, o que a gente vai observar é que a empresa vai ter uma cotação bastante apreciada. E se observarmos a margem de segurança hoje da empresa, com essas cotações, é de 36%. Lembrando que, na minha regra de gestão de risco, onde eu invisto em empresas de oportunidade, ela não pode ultrapassar 10% de exposição da minha carteira, sendo 5% em ativos, ou seja, empresas brasileiras, e 5% em criptomoeda, que é Ethereum e Bitcoin. Então, hoje tenho aqui um espaço para trazer aqui a Magazine Luiza e aumentar minha posição da Magazine Luiza dentro da minha carteira. No entanto, ela neste momento não contém ali os 50% de margem de segurança mínima para eu aportar em empresas de oportunidade, que é o caso aqui da Magazine Luiza. Então, se você observar, as cotações de R$ 3,25, ela possui margem de segurança acima de 30%, mas não possui aqui mais segurança mínima de 50% para empresas de oportunidade. E comprei a R$ 2,96 e nessas cotações sim apresenta essa margem de segurança. Observando então aqui que ela só representa apenas 0,64%. Job, porque apenas 5% de gestão de risco na sua carteira em ativos brasileiros, ou seja, ações. Porque se eu estiver completamente errado, isso irá ferir meu ego, mas não irá ferir aqui o meu patrimônio. Então isso, se der certo, vai ter uma boa utilidade dentro da construção do meu patrimônio, porém se eu estiver errado, não irá afetar de forma alguma aqui o crescimento do meu patrimônio no médio a longo prazo. E aí, se observarmos, se as cotações continuarem caindo e chegarem a R$ 2,90, por exemplo, iremos observar uma margem de segurança de 52% e provavelmente vou estar aumentando aqui um pouco a minha posição em Magazine Luiza para chegar aqui nos 5% que eu tenho de gestão de risco. Então era isso, pessoal. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, apenas aqui um vídeo meramente para educação financeira e mostrando para vocês que vocês não devem tentar prever o futuro ou investir na empresa em relação às notícias do mercado, mas sim nos fatos. O fato agora é que a empresa tem uma política de recompra de ações que vai durar 18 meses e vai comprar bastante ações porque está um preço de R$ 3,25, onde comprou lá atrás a R$ 16 e deve comprar bastante. Isso vai gerar valor para o acionista, onde as ações irão ter mais valor para o acionista, então provavelmente o mercado vai ver isso com bons olhos. Além disso, se a empresa apresentar bons lucros em 2024 ou 2025, em um cenário melhor, economicamente falando, vamos observar a apreciação em massa do papel. E se a gente observar o que está fazendo os players, a gente vai ver que o player desse fundo, ele já adquiriu aqui 5% dos totais das ações ordinárias da companhia, chegando a 338 milhões, mais de 338 milhões dos papéis da empresa. Então esse comunicado aqui é obrigatório, a Magazine Luiza tem que realizar ao mercado, segundo as regras da CVM, e ele informou que basicamente ele não tem intenções de entrar no conselho administrativo ou qualquer coisa do tipo, simplesmente aqui uma investida em suas estratégias de investimento. Então observamos que a Magazine Luiza está com a recompra de ações e os grandes players aqui do mercado, e não sardinhas, estão comprando e enchendo seus bolsos. Lembrando que se você abrir o site de relacionamento da empresa, você vai ver que esse fundo ele vem aumentando suas posições já bastante meses. Então ele lançou um fato relevante quando chegou à casa aqui dos 4,8% do total de ações, e aí você vai observar esse último fato relevante, esse comunicado ao mercado, perdão, que ele agora possui 5%. E se as cotações chegarem a R$ 2,95, quem sabe ele aumente ainda mais essa posição. Por quê? Porque ele vê um cenário bem otimista no médio prazo para a Magazine Luiza, assim como eu também estou tendo essa expectativa. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.